O Foro do Estado de São Paulo, ele é uma organização que foi criada pelo Lula em parceria com o Fidel Castro, em 1990. E através do Foro do Estado de São Paulo, Lula e posteriormente a Dilma têm recebido ordens supranacionais provindas de Cuba, por parte do Fidel Castro, e de outros países comunistas que fazem parte do bloco que hoje você vê na mídia conhecido como o bloco da BRICS. Onde estão a Rússia, a Coreia do Norte, Camboja e outros países comunistas na Ásia, na África e aqui na América Latina. Hoje, 15 de novembro de 2015, participei lá da manifestação e da palestra organizada pela Rádio Vox, lá na Avenida Paulista, lá perto do Trianon MASP. E eu fiz as filmagens acerca da palestra que foi ministrada. Estava lá o cartunista Spaca, o professor Hermes Neri, falando sobre os problemas que nós estamos tendo atualmente no Brasil, toda essa desconstrução cultural, econômica que o governo do PT tem praticado e nos levado à crise política e econômica na qual nós estamos, e como será o nosso futuro. Ouvintes da Rádio Vox e demais brasileiros preocupados com o futuro do Brasil, futuro, presente e passado também. A gente aprende com o professor Olavo e com tantos outros professores como é que a gente chegou até aqui. Quem não conhece a história, quem não conhece o passado, não conhece o presente, não sabe que decisão tomar. Então chega um partido e fala pra gente assim: nós defendemos a democracia desde 1922. Mentira! Mentira, porque esse partido foi stalinista durante 30 anos, depois foi Mao Tse-tung. A esquerda é uma grande mentira. E é isso que a gente aprende e tem que desaprender. Quem aprendeu a ser de esquerda tem que desaprender. Isso faz mal para a alma, isso tem que ser desaprendido. Dá um trabalho desgraçado, mas vale a pena. Vale a pena porque no final você tem a verdade que te espera, a verdade que liberta. Então, a verdade que liberta. E a verdade é que, aqui na América Latina, Spaca, o Foro de São Paulo tomou conta de todos os governos dos países da América Latina. Hasta el sur de Rio Grande, fronteira do México com os Estados Unidos, até a Patagônia. Só tem esses canalhas nos governos dos países. Eles tomaram conta. São antigas organizações terroristas que na década de 50, 40, 50, 60, 70 aterrorizaram as populações inocentes dos países latino-americanos. Peru, Colômbia, Brasil, Venezuela, México, Nicarágua, El Salvador, povos sofredores, pobres, que ficavam sob regimes de ladrões que tomavam conta na época dos países, e do outro lado, os guerrilheiros comunistas que matavam a população comum. Não era nada para libertar a população comum, não. Bandidos iguais, do mesmo tipo, do mesmo lepe, só que com dinheiro da afinada União Soviética, que estava exportando aí a Revolução Mundial, querendo implementar o governo comunista. E daí o seu Foro de São Paulo tomou poder aí em todos os países da América Latina. Resumindo, nós temos hoje em dia um governo alinhado a esses interesses, com o seu, anteriormente, seu Lula e agora Dona Dilma Rousseff como representantes genuínos do Foro de São Paulo. E o que nós temos aqui no Brasil? Uma explosão de consumo de crack, uma explosão de assassinatos, de homicídios, um país quebrado. O Brasil está falido! O Brasil está falido! Foi roubado! A economia foi pro vinagre! Não vejo nenhuma dessas grandes mídias, Spaca, falando sobre isso, sobre os mais de 100 mil homicídios que ocorrem por ano no Brasil. A mídia é cúmplice, Alex. A mídia é cúmplice. Explica pra gente por que tantos jornais diferentes, de um lado Carta Capital, de outro Veja, um falando que é direita, outro falando que é esquerda. Mas por que todos eles concordam? Por que concordam as agendas? Por que concordam quando o assunto é comportamento? Eles querem o mesmo mundo melhor, melhor entre aspas. De onde é que vem esse arranjo, Alex? Isso vem sempre do mesmo lugar, né, Spaca? Você sabe melhor que eu, né? Como eu estava falando anteriormente aqui, isso vem de organismos transnacionais que querem solapar a soberania dos países para instituir um verdadeiro governo global, onde os povos trabalharão como escravos. Como escravos, existem até vários documentos que comprovam. Por exemplo, teve um tal de Clube de Roma. Você já ouviu falar sobre o Clube de Roma? O seu Fernando Henrique Cardoso faz parte do Clube de Roma. Sabiam disso? Roma, lá na Itália, óbvio,
lá do lado do Vaticano, né? Onde fica, coincidentemente, a tal da FAO, que é a Organização para a Agricultura da ONU, para a Alimentação e Agricultura da ONU. O Clube de Roma, já na década de 70, tinha falado o seguinte: olha pessoal, é o seguinte, eu acho que tem muita gente vivendo no mundo, bicho. Porra, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir essa população da Terra para 1/3 do que tem. Tem muita gente aqui, eles comem muita comida, muita carne, consomem muitos recursos naturais, então vamos reduzir a população. Isso aí não estou contando para vocês. Vocês duvidem, procurem na internet, procurem em qualquer livro especializado no assunto, vocês vão ver que eu estou falando é real. Então vamos fazer um plano de redução populacional. Especialmente, Alex, eles querem reduzir a população no hemisfério sul. Por que será? Curiosamente, país pobre. No terceiro mundo, nos terceiros mundos dentro dos seus países, ou seja, a camada mais pobre, eles querem diminuir, querem melhorar o mundo. Que jeito? Diminuindo a população. Toda a população? Não. As suas próprias famílias, as famílias dinásticas, não são atacadas. São as nossas famílias. Alex, me explica um negócio aqui. Fala aí, meu cara. Quando o pessoal se desilude com o PT e fala assim: o PT é isso e aquilo, é uma droga, eu vou atacar o PT, eu vou pro PSDB. Isso funciona? Não funciona. Mas por quê? Mas todo mundo sabe, os jornais... Porque existe um negócio chamado Estratégia das Tesouras. Foi criado pelo Sr. Vladimir Lenin. O Sr. Vladimir Lenin era um cara muito inteligente, era bandido, vagabundo, mas inteligente. Lenin era um gênio do mal, mas era um gênio. Era um gênio. Ele fez o seguinte, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos criar os pseudo-movimentos aí, oposicionistas aqui para o nosso golpe bolchevista, quando os caras deram um golpe na Revolução de 17 na Rússia, e eles derrubaram o regime, o governo, o Império do Czar, e implementaram um regime comunista. Vamos criar uma falsa oposição, Spaca. Vamos criar uma falsa oposição e vamos fazer a tal da Estratégia das Tesouras. Então, fazemos assim, a tesoura não é assim? De um lado da tesoura você põe a cara da Dilma, do outro lado da tesoura você põe a cara do Aécio Neves. Dessa tesoura vai sair cortando qualquer um que queira atrapalhar os seus esqueminhas já organizados, meu amigo. Vamos fazer isso aí. Isso aí porque qualquer um que é comunista sabe disso aí, né, comunista? Isso aí. Daí, eles fizeram isso daí justamente para quê? Para poder polarizar qualquer discussão política no país. Aí o pessoal pensa que a única direita possível é a do Aécio, e mesmo assim é aquela que serve só de saco de pancada, ela serve de andaime, né, para outra esquerda dominar. Exatamente, cara. Exatamente. Quer dizer, então no final da história, como eu falei, essa política da Estratégia das Tesouras foi consagrada onde? Em 1993, lembre-se disso, é muito importante. Isso é documentado, isso aí não é conversa fiada de ninguém aqui não. Em Princeton, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, com o seu Fernando Henrique Cardoso, em 1993, e seu Luiz Inácio Lula Satanás da Silva, eles se encontraram lá e falaram: vamos polarizar a política do Brasil. A partir de agora, só existe dois caminhos do Brasil: o PT e sua corriola, e o PSDB e sua corriola. Mas o Fernando Henrique não era neoliberal? O pessoal falava isso, que era a direita, neoliberal. Bem, se você quiser chamar de neoliberal socialista Fabiano, eu aceito. Pois é. Porque o truque é o seguinte: eles falam assim, o FHC privatizou. O que é privatizar? Né? Privatizar, você se livra de um organismo que está pesando nos impostos e põe lá, né, na administração supostamente privada. Aí põe dinheiro do governo lá. O investidor majoritário não é dono. É dono. Quem põe dinheiro. Quando o governo põe dinheiro numa empresa, o que acontece? Ela fica dono da empresa. E aí você tem uma espécie de estatização. Uma estatização branca, uma estatização disfarçada. Dessa maneira que dos dois lados se estatiza. Do lado do FHC e do lado do Lula. Do lado de Dilma e do lado de Aécio. Então, os dois são mancomunados e os dois são os dois lados da mesma tesoura. São infelizmente, por isso que essa tesoura, Spaca, ela está se modernizando, viu? Então essa tesoura não tem mais dois lados, ela tem 3, tem 4, tem 5. Isso é canivete suíço. É um canivete suíço. É um verdadeiro triturador de lixo.
né? O lixo é a gente. Mas aí, pra que tudo isso aí, pessoal? Pô, mas por que esses caras vieram aqui, alugando carro de som, gastaram dinheiro, estão tomando um sol desgraçado? O Alex Pereira da Rádio Vox está aqui sem voz, o Spaca sem voz, tomando água gelada aqui, né? Nessa tarde de domingo, podia estar vendo Domingão do Faustão, futebol, o Corinthians, o Palmeiras e tal. Por quê, pessoal? Para poder falar sobre a nomenclatura. Vocês sabem o que é nomenclatura? A nomenclatura são esses caras que estão falando, todos eles. Todos esses caras, os donos da grande mídia, os grandes redatores de jornais e editores, os grandes políticos, os grandes empresários da nossa gloriosa Fiesp, todos esses caras fazem parte de um negócio chamado nomenclatura. Nomenclatura é um termo cunhado na época da União Soviética, que era uma elite de pilantras da pior espécie, que estavam tomando conta daquele território e que polarizaram tudo. Ninguém fazia nada se não passasse na mão da administração da nomenclatura, né, Spaca? A nomenclatura é o nome da burocracia da União Soviética, né? Então, por esse nome, a gente é um apelido que a gente dá para a elite que governa esse país, que é a elite do PT, a elite de esquerda. Essa é a verdadeira elite. Essa é a verdadeira elite. E por isso que ninguém... esses caras estão malucos. Esses caras vão carro de som aqui hoje, né, gastaram uma grande desgraçada. Fizeram o pessoal aí, essa equipe maravilhosa desse carro de som, né? Vladimir, nosso cara querido Genaro aqui, trabalhar aqui domingo por estar em casa vendo lá o joguinho do Corinthians, né? Eu tomando uma cervejinha gostosa, geladinha. Não, vim aqui por quê? Porque nós estamos falando a respeito das nossas vidas. Porque eu tenho um dever moral com meu amigo Genaro e Vladimir. Eu tenho um dever moral com qualquer um de vocês aqui. Eu tenho que ser verdadeiro, eu não posso ser um canalha. Eu não posso viver como um patife que eu não estou nem aí por que está se passando no Brasil. Eu não estou nem aí por que está acontecendo com a Polícia Militar. Não, eu estou aí sim, porque eu vivo no Brasil. Eu ando nas ruas, eu dependo da polícia, eu dependo da sociedade brasileira. Alex, me fala uma coisa. Por que nos livros didáticos, por que nas peças de teatro, por que os artistas intelectuais não gostam de polícia? Porque eu sou ensinado, eu vejo nos filmes, novelas, tudo isso, é sempre assim, é a polícia truculenta que bate no coitadinho do pobre. Por que isso aparece tanto nas charges, nas caricaturas? Por que tem tão pouco cartunista que pega a verdade como as pessoas enxergam? Porque qualquer pessoa sabe, né, que existe no meio da polícia bandido. Provavelmente sim, existe uma porcentagem corrupta. Sim, agora 100% dos bandidos são bandidos. Bem, mas por que eles ensinam a gente a ter mais medo? Quando você vai na universidade, meu amigo, o universitário tem mais medo. Eu vejo mais bandido dentro das redações de jornais, revistas e televisões do que na favela. Tem mais bandido dentro da Veja, Folha de São Paulo, o Globo, Zero Hora, SBT, Bandeirante do que na favela. Porque lá os caras são machos para assumir que são bandido. Ali não, ali se travestem de jornalistas. Eu sou jornalista. Ah, você é um mentiroso, você é um canalha, você está escondendo a verdade do que está se passando nesse Brasil, você quer destruir a polícia, você quer destruir o pai de família, a mãe de família, você quer destruir o Brasil. É isso que você quer, seu canalha, para ganhar um trocadinho, para ser um cachorrinho de algum partido político, de alguma organização autoritária, de algum esquema narcoterrorista como é o PT. O PT é uma narcoditadura, são narcotraficantes. O PT é associado com as Farc. Eu desafio aqui agora, podem chamar ele aqui agora para falar comigo, Walter Pomar, que foi chefe do Foro de São Paulo, chefe do PT, vem aqui agora, seu covarde, falar comigo, Alex Pereira, e desmentir que eu estou falando, seu canalha. Você é associado com narcotráfico? Você é associado com narcoterrorismo? Se tem cocaína e crack hoje nas ruas de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro, você está ligado nisso, seu canalha? Mesmo que você não faça parte de nenhum esquema de operação de tráfico. Mas moralmente você faz parte disso, seu canalha. Alex, quantos anos tem o Foro de São Paulo? Tá fazendo bodas, não tá? De 1990, 25 anos de Foro de São Paulo. 25 anos e não sai nada na revista Brasileiros, não sai nada na Veja, não sai nada no Folha de São Paulo.
Folha de São Paulo, que é do Folha de São Paulo. Saía uma vez por assim, ano. olha, teve um encontrinho. Saiu uma notícia assim, olha, tem um pessoal saudoso do Muro de Berlim fazendo reunião. Eles gostam do São nostálgicos e tal, uns velhinhos, Lula, Fidel Castro, bonzinhos. o pessoal da Farc estão fazendo lá, é um encontro de companheiros. Só que em 25 anos, o que aconteceu com a América Latina, Alex? Foi pra privada. Foi pro fundo da privada. O Foro de São Paulo, como é que ele dominou isso? Não existe essa organização, como é que dominou? Existe um autor chamado... pessoal, o que eu tô falando aqui é em cima de estudo, não é conversa fiada não, viu? Vamos trocar ideia aqui. Seu Walter Pomar, o senhor mora aqui em São Paulo, estou esperando o senhor aqui, viu? Vem aqui falar comigo, estamos ao vivo. A cores. Existe um autor chamado... seu Jorge Castaneda. Ele escreveu um livro chamado La Utopia Desarmada, que foi um verdadeiro marco na literatura esquerdista latino-americana. Um livro conhecidíssimo, saiu publicado aí. Olha, leiam, meus caros intelectuais, La Utopia Desarmada, do seu Jorge Castaneda, que era o secretário do então senhor, já foi, né? Já morreu e ele está vivo. O senhor Lázaro Cárdenas, que foi um esquerdista presidente do México. O senhor Jorge Castaneda, ele disse o seguinte: enquanto o PT não tomar o poder, em 93, enquanto o PT não tomar o poder na América Latina, a esquerda não será vitoriosa. Ele disse isso e foi justamente o que aconteceu. Mais de quase 10 anos depois, o PT tomou o poder, Spaca. E ele é hegemonia política no continente latino-americano, a serviço da ditadura cubana, a serviço do esquerdismo mundial, a serviço do comunismo chinês, a serviço do eurasianismo russo, do seu Vladimir Putin. E ninguém fala nada disso daí. O que está acontecendo nesse país, poxa? O que se passa nesse país? Onde está o povo brasileiro? Deixando tudo isso acontecer inquieto? Vamos passear domingo, vamos tomar um solzão, tá tudo numa nice. Meus amigos, estamos sob um regime ditatorial. O Brasil é um regime chapa branca ditatorial, ou ditatorial chapa branca, como vocês quiserem. Ô Alex, como é que o MST, quem é que mais ajudou o MST? Porque o MST foi criado. FHC. Então, o MST foi criado na década de 80 junto com o PT. FHC. Né? E é o braço agrícola do MST. Agrícola não cultiva nada, é o do campo, é da guerrilha do campo, herdeiro das ligas camponesas. O máximo que eles plantam é maconha, olha lá. Herdeiro das ligas camponesas, herdeiro da teoria maoísta da revolução pelo campo. Começa no campo da cidade. A teoria maoísta é maravilhosa, né? Porque qual que é o objetivo deles? Matarem lá mais de 300 milhões de pessoas, como mataram na China, né? No Brasil não vai ser esse tanto, mas vai ser uma bela porcentagem. Né? Instituir um regime totalitário de ineptos, de imbecis, estúpidos, bandidos, criminosos da pior espécie, que é a nomenclatura. E não é estranho que o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, o presidente neoliberal, tenha ajudado tanto o MST na década de 90? Como é que se explica isso? Explica facilmente, porque o pai dele, o Leônidas Cardoso, o general Leônidas Cardoso do Exército Brasileiro, era comunista, era o recrutador oficial do Partido Comunista Soviético e com certeza tinha alguma conexão com a KGB. Isso dito pelo seu Clodomiro de Moraes. Clodomiro de Moraes era o braço do Francisco Julião das Ligas Camponesas, comunista, e que ele foi aliciado pelo pai do Fernando Henrique Cardoso, não é isso? O Clodomiro de Moraes, para quem não sabe, é o vovô do MST. Você tem alguma propriedade rural? Você tem alguma propriedade, porque tem o MST urbano. O senhor Clodomiro de Moraes é o vovô do MST. Os caras que invadem a casa dos outros, matam as pessoas e tem o juiz assinando. Não, agora isso aqui é para reforma agrária. O senhor Clodomiro de Moraes foi colocado ali no Partido Comunista Brasileiro em 1948. Pelo pai do Fernando Henrique Cardoso, o seu Leônidas Cardoso, que é o pai do O Petróleo é Nosso, é o pai da Petrobras. A Petrobras foi criada por esses bandidos. A Petrobras é um organismo, desde a sua criação, criada por comunistas, pessoas ligadas com o Comintern. E o que é Comintern? Internacional Comunista. São pessoas sérias, eles estão sérios, compenetrados em aplicar um golpe revolucionário para poder tomar o poder e roubar as pessoas e escravizar os outros. É isso aí. É isso aí. Professor Hermes, seja bem-vindo aqui no carro de som da Rádio Vox. Meus amigos,
uma boa tarde para todos. Obrigado aí pela presença de vocês. Eu me lembro que agradeço aí o convite da Rádio Vox, que tem sido pioneira, tem sido valente, tem dado uma demonstração do que é efetivamente uma comunicação comprometida com a conscientização e não com a manipulação da informação, né? Então a Rádio Vox tem exercido um papel muito importante e a cada dia a gente tem visto que mais e mais ouvintes têm aderido aí à Rádio Vox, tem multiplicado aí a sua mensagem e a sua atuação e a sua missão, que se deve muito ao trabalho de poucas pessoas, que são realmente militantes, né, muito conscientes, que sempre tiveram o apoio aí do professor Olavo de Carvalho, que é realmente um mestre aí na orientação, principalmente da questão política que o país vive hoje, e quase tudo que ele sempre veio falando há muitos anos, a história vem mostrando que de fato ele tem razão e continua tendo razão. É preciso que a gente fortaleça esse movimento cada vez mais para que a gente realmente possa tirar esse grupo de poder que aí está, que realmente a gente sabe que não está comprometido com o Brasil desenvolvido, que respeita a dignidade da pessoa humana, que respeita a vida. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito grande em vários estados do Brasil e a gente percebe que realmente existe um retorno muito grande, porque a imensa maioria do povo brasileiro não aceita esse grupo de poder que aí está, que chegou... Até porque, né, professor, a grande maioria do povo brasileiro é cristão, né? Exatamente. A maioria do povo brasileiro abomina essa ideologia, né? Como essa, por exemplo, essa idiotice, né? Essa esquizofrenia chamada ideologia de gênero, né? Que querem impor agora nas escolas, né? Que diz que o homem não nasce homem, a mulher não nasce mulher, né? Então a gente escolhe o que a gente é depois. Querem ensinar isso para as nossas crianças agora, né? E o professor Hermes Nery está por dentro disso porque na associação que ele preside, né, Pró-Vida, eles estão lá combatendo essa ideologia aí em todos os cantos do Brasil, né, professor? Existe toda uma agenda de desconstrução, né, da natureza humana, da pessoa, da dignidade da pessoa humana. E o Brasil é um país cristão, tem princípios e valores cristãos. E são esses princípios e valores cristãos que dão sustentação à nossa militância política também, porque se faz necessário que a gente atue nesse campo para que os princípios e valores cristãos prevaleçam. O Brasil, então, ele vem clamando em todas as partes, realmente por uma mudança efetiva e para um governo comprometido, né, com esses princípios e valores que nós cremos e são aqueles que realmente são aqueles que civilizam. Vocês vejam o que acontece na França, é justamente por quê? Porque justamente os princípios e valores cristãos lá foram perdendo a sua força e eles deveriam estar mais atentos a isso, porque é o cristianismo aquele que civiliza, né? E eles estão começando a perceber o erro político de atuação que eles têm feito há alguns anos, de algumas décadas até hoje. E nós não podemos seguir esse caminho, porque nós sabemos que se nós aceitarmos esse grupo de poder com essa agenda que eles querem implantar, o resultado vai ser o que nós estamos vendo hoje na Europa. Eu estive agora recentemente na Europa, a coisa lá não está fácil, a crise lá não é fácil, só que eles ainda são um país do primeiro mundo e ainda estão suportando muitas coisas. Nós não, nós ainda em desenvolvimento, nós não temos ainda aquela infraestrutura, e se realmente continuarmos na linha como esse governo está adotando, a crise vai ser realmente brava, muito mais do que a gente está sentindo hoje. E a gente está em tempo ainda de reverter esse processo. E hoje em Brasília... Até porque, né, professor, nós temos aí o exemplo da Venezuela, nosso país vizinho aí, a situação lá está terrível, né, escassez muito grande, não tem comida nas prateleiras lá dos supermercados, tá? Não tem nem papel higiênico para as pessoas poderem se limpar. E isso daí é o que esse nosso desgoverno, que a gente não pode nem chamar de governo isso, né, é um desgoverno, eles querem para nós isso aqui. Querem impor essa ditadura da escassez, né? Que é a ideologia socialista. A economia socialista, ela é intrinsecamente fadada ao fracasso, né? É uma grande de uma fraude, uma grande de uma farsa, esse negócio de que vai existir uma economia socialista próspera. É impossível.
E é isso que eles querem para nós aqui. Querem que a gente não tenha o que comer, né? Não tenha o que vestir, não tenha como se locomover. Você já viu o preço da gasolina? Olha o preço da gasolina, olha o preço do etanol, olha o preço do diesel. Por que os caminhoneiros estão parados lá em Brasília, fazendo protesto lá? Por quê? Porque eles não conseguem mais sobreviver com o preço do etanol, o preço do diesel, né? O preço do combustível, de modo geral. Então a gente está caminhando para o caos, para a destruição, para a miséria absoluta, né? E um país do tamanho do Brasil, com esse povo maravilhoso que nós temos, não pode se deixar cair presa dessas ideologias vagabundas, né? Ideologia assassina, porque a ideologia que mais matou gente no mundo, em toda a história da humanidade, é a ideologia comunista. Tá bem? Exatamente. Que é o comunismo é uma ideologia assassina e genocida. Não é só assassina, é genocida, porque mata populações inteiras, tá? Só no século XX foram 160 milhões de mortos. Então não vamos pagar para ver quanto que eles vão matar no século XXI, tá? Porque uma vez que eles chegam no poder lá e que não há oposição aqui do povo, da sociedade civil organizada, que eles tomam de assalto todas as instituições, né? Aí é matança mesmo, aí é matança. Primeiro eles matam culturalmente, tá? Eles acabam com a cultura de um país, acabam com a religião, tá? Impedem as pessoas de se expressarem. Isso é a morte cultural. A morte cultural precede a morte física. E nós já estamos sendo trucidados do ponto de vista cultural. Por isso nós estamos aqui, um movimento cultural, tá? Para trazer informações que não circulam aí na grande mídia, porque nós não vamos permitir, pelo menos não de bom grado, né? Vai ter resistência, nós não vamos permitir ser riscados do mapa sem resistir, sem pelo menos nos levantar para lutar. É isso que eu tenho certeza, o professor Hermes Neri está aqui com a gente, ajudando essa luta, lá na Associação em Defesa da Vida, né? Nós podemos até perder essa luta, né? Porque muita gente está dormindo aí, ó. Muita gente está passeando, está achando que está tudo lindo, mas não vai ser sem luta, né, professor? Eu acredito que nós, se Deus quiser, a gente viaja o Brasil inteiro e percebe que a resposta do povo é positiva. Para onde a gente vai, a gente vê que realmente eles não estão de acordo com isso. Essa agenda socialista que o Fórum de São Paulo há 25 anos quer implantar, já está tentando implantar em toda a América Latina, ela não conta com o apoio da maioria da população.